E aí, galera, mais um terceira venda. E hoje estou só. Na verdade, assim, o Lucas está de férias e a gente não pode deixar de gravar, né, pessoal? Porque assim, o pessoal tá aqui nos assistindo, nos acompanhando. Valeu. E hoje aqui eu tô pensei num tema bem legal para discutir com vocês. Hoje eu vou falar um pouco sobre as dicas e requisitos para as pessoas que querem realmente ingressar na área comercial. Muitas vezes o pessoal fala: "Pô, mas eu não tenho, nunca trabalhei na área de vendas". Às vezes eu vejo o pessoal de operações, fala assim: "Pô, Marcelo, eu queria ingressar na área comercial", ou até outras áreas também, no nosso segmento de prestação de serviço. Eu vou falar aqui um pouco das dicas de contratação, seja da avaliação do currículo, seja da avaliação da experiência, um pouco de redes sociais, ou seja, ajudar também o nosso pessoal de recrutamento de seleção, né, pessoal, o quanto é importante ele selecionar um bom profissional. Então vamos lá. Queria só trazer um número do mercado, para quem não sabe, né, principalmente do setor de segurança e correlatos. Quando eu falo correlatos, a parte de portarias, a parte de serviços de facilities, limpeza, recepção, né, bombeiro civil, tudo que está relacionado a facilities. A parte de vigilância, como todos sabem, está nesse meio na terceirização. Então eu quis trazer aqui um número para você ver o quanto o nosso mercado é gigantesco, né. Eu vi um estudo da Finavist, dos sindicatos estaduais, associações, empresas de vigilância do setor, e olha só que riqueza, cara, olha o tamanho do nosso mercado. Hoje, só no setor da área de vigilância patrimonial, tem 2.695 empresas cadastradas. É gigantesco. Sendo que só em São Paulo são 595 empresas. Claro que você tem uma variação, porque esse estudo já tem 2 anos mais ou menos, mas a gente pode ter uma ideia do tamanho do nosso mercado. E aí a gente vai falar um pouco do setor de vigilância, mais ainda, né. Só em só no mercado são quase 553 mil vigilantes na ativa hoje. E hoje são mais de 1 milhão de vigilantes, né, no nosso mercado aptos a trabalhar. Quando a gente fala do setor de serviço, pessoal, isso é quase chega ao triplo, né, de oportunidades, seja a área de portaria, a área de serviço é gigantesco, portaria, manutenção, limpeza, recepção e assim por diante. E hoje o faturamento hoje desse setor, só da parte de vigilância, por exemplo, fatura mais de 33 bilhões de reais. Esse é um mercado gigantesco, assim, eu falo que hoje a nosso setor de segurança, nosso setor de serviços, tem uma grande oportunidade e olha, eu vou dizer assim, as nossas maiores empresas do segmento, né, que é as gigantescas do mercado, não tem, se considerar 3, 4 grandes empresas, as gigantes, não representa 10% desse mercado. Então tem mercado para todo mundo. E aí, o que eu quero dizer com vocês, né, eh, hoje eu tenho uma grande dificuldade, como vocês sabem, eu já trabalhei em grandes companhias, grandes marcas como a Grabber, que hoje foi adquirida pela GPS, né, a G4S Brasil, né, e a AGR, entre outras empresas. Hoje estou como diretor comercial do grupo Megavig. Mas vamos lá, habilidade e experiência. Quando a gente vai falar de contratar profissional de vendas no nosso setor, é muito importante que a sua área de RH ou sua área de seleção ou headhunter que você contratar, você traça você como profissional de vendas ou profissional de gestão, traçar um bom perfil para esses profissionais. A probabilidade de trazerem pessoas que estão fora do perfil é gigantesco. A não ser que você mude um pouco o seu mindset, e fale assim: "Não, eu quero trazer agora pessoas que não tenha vícios no setor de segurança, não tenha vício no setor de facilities. Eu quero trazer pessoas de outro segmento, que possa ter outro tipo de experiência, seja de prospecção, de atuação, sabe, uma mudança um pouquinho de mindset para esse mercado talvez um pouco mais viciado em relação ao setor". Então, eu já vi dos 2 lados, né, já participei de processos onde eu busquei profissionais que realmente eram sêniors, né, no setor, né, são pessoas que não têm experiência, comprovada, que
trabalharam em grandes marcas, em grandes empresas ou médias ou pequenas também, não importa, mas que estão sim muito bem relacionados ao mercado, que tem um nome, uma marca, uma reputação grande. E já entrevistei várias pessoas também de outros segmentos também, que não tem nada a ver com a área de segurança e serviço, deram muito bem também. Bem como já entrevistei pessoas que eram da área operacional, a área de segurança e facilities também, que deram super bem. Eu tenho um caso de um grande amigo que trabalhou na GE, que está na GE até hoje, que é o Darcy, que é um cara de sucesso, que bate meta todos os anos, e aí mudou todo completamente o mindset daquilo que o operacional fala assim: "Pô, o operacional não sabe vender". O cara, tudo bem, é fora da curva, mas é um cara sensacional e para provar que a área operacional sim, pode dar muito bem nessa área técnica, né. Porque, assim, ele como ele já tem o conhecimento do setor, talvez o que falta para ele é o conhecimento comercial, né, algumas técnicas, PNL, técnicas de negociação, mas, como ele já conhece do produto, do serviço, também ele tem uma grande facilidade quando vai falar com o usuário. O usuário, quando eu falo, é o gestor de segurança, gestor de facilities. Mas vamos lá, quando eu faço a seleção, pessoal, o pessoal muito me perguntam: "Experiência em vendas é importante?". Nossa senhora, eu falo assim: "Experiência em vendas é importante". Nem sempre, né, porque, assim, o importante é a pessoa ter um pouco de carisma, ter um pouco de, audácia na hora de conversar com as pessoas, ter uma boa dicção, ter uma pessoa que consiga se comunicar bem, ter um bom relacionamento. É lógico que a experiência em vendas vai adiantar vários passos, né, vários degraus, assim, que ele vai que em vendas não é tão simples, porque tem técnicas, né, de negociação, de persuasão, né, então você é é um requisito bom, mas não é um requisito eliminatório. No meu caso, eu não penso de uma forma eliminatória. E aí o pessoal muito discute, né, dentro da estratégia comercial: "Pô, eu vou contratar um cara hunter, né, ou um cara farmer". O hunter é o cara que é o fazendeiro, né, o cara que vai lá, no fazendeiro não, é o cara que pula aí, pula aí, pula aí, Yara. O pessoal muito fala do perfil hunter e do perfil farmer. Porque é muito importante na hora de você selecionar uma pessoa, você saber exatamente o que é aquilo que você quer buscar. O hunter, gente, é aquele cara que é sangue nos olhos, né, é aquele cara que é focado em vendas, focado em resultado, focados em prospecção, focado em gerar lead, né, é o cara que é o caçador mesmo. Já o farmer é o cara mais de pós-venda, de relacionamento, né, então são perfis completamente diferentes e alguns clientes prefere o perfil farm, outros preferem o perfil hunter para o atendimento. Mas como você pensar como gestor de vendas, então você tem que deixar muito claro, você quer um cara farmer, o cara quer um cara hunter. A não ser que na sua estratégia o cara vai fazer as 2 funções, o cara que vai vender e vai fazer a manutenção do seu cliente, né. Se você tiver esse espaço, então dentro desse equilíbrio do hunter e do farmer, isso é legal. Mas dentro do foco hoje da área comercial, é difícil separar um pouco. No meu caso, nas empresas que eu trabalhei, a área de vendas é venda no é foco em vendas, então, o pós-venda, o farm tá às vezes o direcionado junto com a área de relacionamento, junto com a área de pós-venda, que é a parte operacional, né, e o hunter efetivamente é vendas. Então esse item aí é fundamental, fundamental para sua estratégia. Cara, eu quero um cara só de venda, então o perfil tem que ser hunter na veia, né. Então, pessoal, isso aí é muito importante. Não dá para fazer as mesmas coisas com perfis completamente diferentes, né. Em relação ao à formação acadêmica, o pessoal fala assim: "Pô, mas Marcelo, você tem que pegar um cara de marketing, tem que pegar um cara de publicidade, ou um cara que está muito relacionado a humanas, né. Pô, não dá para trazer um cara que fez uma exata, uma engenharia, uma matemática". Mas isso aí não importa, pessoal. Acho que tanto o cara que é humanas, da área de relacionamento, hoje na área comercial precisa de um cara muito de exata também, porque a gente fala 100% em número. Né, e o cara de exata tem uma questão muito lógica nos seus processos, na sua na sua metodologia de trabalho, isso é bem legal.
quem trabalha na parte de exatas, um cara que é engenheiro, por exemplo, que desenvolve projetos, então ele é um cara muito mais organizado, né. Então, esse perfil do: "Ah, vou trazer um cara de marketing, um cara de venda", ou não de vendas, porque não tem uma formação específica para isso, mas um cara que tem essas características, então pouco importa, né. Tanto o cara de humanos como o cara de exata tem suas vantagens e desvantagens. Outro item que o pessoal fala bastante é em relação ao tempo de experiência. Pô, Marcelo, você vai pegar um profissional de vendas que já está há 25 anos no setor, está há 10 anos no setor, ou aquele que está iniciando agora? Eu acho que vai muito da estratégia da companhia. Então, a empresa pretende ter um pessoal mais sênior, que já tem um nível de relacionamento no mercado, porque o tempo de experiência tem que estar relacionado não só ao conhecimento técnico, mas também ao conhecimento do setor, ao relacionamento, às pessoas que ele efetivamente se relacionou nesse período. Então, o tempo de experiência no segmento faz muita diferença. Por outro lado, tem o lado negativo. Muitas vezes a pessoa que está há muito tempo no setor, se a pessoa não se atualizou, se não tinha esse formato de estar em todo momento buscando coisas novas, ele pode ficar um pouco no passado, ele pode virar o famoso old school, né, diferente do cara raiz, mas que é o cara que realmente é o vendedor nato, mas o cara old school é ruim, porque se o cara não estudou, talvez ele tá hoje no mundo da tecnologia, marketing digital e ainda ele tá naquele formato, né, de botar fazer a ligação, de colocar o portfólio embaixo do braço e vai fazer porta em porta. Funciona, até página 2 funciona, mas hoje você pensar na questão da tecnologia, a questão do como se comunica, de uma forma digital hoje com as pessoas, através de redes sociais, através de links, né, de fazer pontes, isso é muito importante. Então a pessoa que é muito experiente não tiver esse time, né, esse mindset de mudança de comportamento, de como é que funciona o mercado hoje, como que o mercado se relaciona, talvez ele não vai se dar bem. Por outro lado também, a pessoa jovem é legal, porque tem uma questão muito forte da questão digital. Por outro lado, se você pega uma pessoa que não tem experiência, pouco conhece um pouco do setor, ele isso pode aprender rápido, mas pouco ele conhece do relacionamento, por exemplo. Se você falar para ele: "Olha, você conhece o X do gestor de segurança do Einstein, você conhece o gestor de segurança da Johnson, gestor de facilities da Unilever", provavelmente ele ele não vai conhecer, óbvio. Então, assim, a questão do relacionamento, da autoridade, da marca pessoal, ele perde muito. Então você é um cara que você tem que trabalhar muito em relação à parte técnica e desenvolver esse profissional, em relação à sua autoridade para conquistar de uma forma bastante rápida, mas responsável, a questão do relacionamento. Porque se ele for só buscar o relacionamento de uma forma superficial, pouco ele vai ter sucesso. Isso é um pouco da experiência do segmento que eu gosto de falar bastante. Esse ponto de equilíbrio é bem legal, mas nem por tanto, a pessoa que, tem pouca experiência e nem tanto aquele que tem muita experiência, né. E não é isso que conta, o que conta é o momento e como é que a pessoa está se relacionando hoje. Conhecimento, pessoal, hoje nosso segmento de a gente tem que buscar conhecimento no currículo profissional. Porque hoje o nosso setor é movido por legislações, né, seja do setor, da categoria, seja por convenções coletivas, seja por CLT. Por que a gente fala isso? Porque o nosso segmento é a alocação de mão de obra, né, e nosso faturamento o é praticamente 80% é mão de obra. Então, é impossível você falar que você não faz administração de pessoas. E por trás de tudo isso, que é administração de pessoas, existe uma CLT, existe uma convenção, existe uma legislação, algumas, regulamentações. Então, o profissional de vendas, né, na hora de você seleção, ele está há muito tempo no setor, o médio tempo, né, um pouco tempo no setor, seja 3, 4, 5 anos, ele não conhecia um pouco de CLT, não conhecia um pouco de convenção, isso você é fácil de identificar numa entrevista, ele está fardado a não passar na minha segunda fase comigo, por exemplo. Porque, assim, se ele está 3, 4 anos no setor
eu perguntar 3 itens da convenção, ou uma coisa que diverge com a CLT, ou a questão de uma legislação específica daquele segmento, e o cara não gaguejar ou não souber responder, tiver muita dúvida, eu entendo que essa pessoa não se interessou por se especializar na venda desse produto, desse serviço. Então, uma dica fica aí. Você que quer entrar no nosso setor, estude o nosso setor, o nosso principal, eh, produto são pessoas, né, gestão de pessoas, então a gente tem que saber todos os detalhes, convenção coletiva, de direitos, deveres, pode fazer, o que não pode fazer, né, e temos que realmente ser um consultor, né, um gestor que consiga falar com o cliente daquilo que existe risco, trabalhista, sindical, risco de SESMIT, né, a questão do trabalho. Então, tudo isso faz parte do nosso negócio. Então, pessoal, tem que saber e conhecer bastante a questão do nosso setor relacionado a pessoas. Falar um pouco do setor, conhecer um pouco do setor do mercado, eu falo que é extremamente importante. Quem são os nossos setores? Com quem qual é o nosso meio? Quando eu pego muito currículo, por exemplo, eu vou falar um pouco da qual eu sou associado. Eu sou membro da ABSEG, sou membro da ASIS, sou membro da ABRAP, sou membro da ABRAFAC, e eu sou membro do Grupas, né, e também fui membro da ADESG. São grandes associações, nessas associações estão todos os setores, né. Quando eu falo setores, são os stakeholders, quem participa, os interessados. São integradores, são profissionais do setor, são, prestadores de serviços, são gestores de serviços, né. São vários interessados que estão no meio, dentro dessas associações ou federações, ou até sindicatos. Por que é importante você estar nesse meio? Por vários motivos. Primeiro e único, primeiro, vou dizer assim, que é o mais importante, é o networking. Segundo, você está no meio deles. Então, quando eu falo do meio, é a parte de conhecimento, né? Porque nessas associações discute vários temas, vários tendências, por exemplo, vários acontecimentos, vai falar muito sobre as tecnologias, sobre as melhores práticas. Então, assim, se você não souber o que, cada associação está falando, você praticamente está fora, né? É como se fosse não ler jornal todos os dias. Você tem que estar lendo todos os dias, se informando todos os dias para você gerar valor, gerar informação, né? Para você formar a sua opinião, que é o mais importante, e você criar autoridade naquilo que você fala no meio desse grupo. E também outra coisa que é muito importante, você está participando dessas associações, desses grupos, você está se relacionando através com esses profissionais, mostrar a eles quem é você, né. Então, isso faz parte. O cara da área comercial, que pretende estar na área comercial, ele tem que ser realmente conhecido. Colette fala muito bem da questão da marca pessoal, do poder da marca pessoal, né, da autoridade, seu nome em relação ao mercado, e é através dessas associações, através desses conteúdos, através daquilo que você gera de informação, de autoridade, a sua opinião, você vai ganhar respeito no mercado. Isso faz muita diferença na hora de uma entrevista. Eu, por exemplo, se eu entrevistar uma pessoa, se a pessoa fazer pelo menos parte de 2 a 3 associações desses 5 ou 6 que eu comentei, já ganhou um montão de ponto comigo. Por por mais questões lógicas, porque aonde eu estou, eh, caminhando, aonde eu estou navegando, a pessoa também está navegando e talvez a gente vai falar a mesma linguagem. Então isso é um grande diferencial no seu currículo, para o nosso setor. Participação de feiras, seminários, lives e assim por diante, e até aqui assistindo o podcast do Terceira Venda, é uma coisa bastante interessante. Pessoal, muitas vezes vocês não tem informação, às vezes não tem, às vezes é questão financeira para participar ou pagar um curso, para você desenvolver. Hoje a internet, claro, não precisa nem dizer, né, tá tudo mais fácil. Mas as feiras do nosso setor são todas gratuitas. Alguns seminários são pagos, né, lives então mais gratuito do que nunca. Mas o mais importante de tudo isso é você
participar de tudo isso. Porque você, além de aprender, vai fazer network, vai falar a mesma linguagem, vai estar super atualizado, né. E as pessoas que os gestores que fazem a entrevista e você colocar que você participou de X feiras no ano, participou de tantos seminários, de lives, mas não adianta só falar que participou, porque ele pode perguntar qual seminário você participou, porque ele pode ser um conhecedor, ele pode perguntar quais feiras que você participou e quais estandes que você visitou, com quem você se relacionou. Da mesma forma de lives também, ele fala assim: "Mas qual live você assistiu, quem você acompanha, qual podcast, né, do setor ou não do setor". Mas assim, é importante que você efetivamente, não seja uma coloque de uma forma superficial: "Ah, eu participo de feira, participo de seminário, assisto live", porque a mentira tem perna curta. Eu, por exemplo, se você me falar qual seminário você foi do ano passado, por exemplo, da Fiesp, eu vou citar qual seminário você assistiu, de qual palestrante você gostou mais, o que que vo qual foi sua opinião em relação àquele palestrante. Então, assim, mentira tem perna curta. Então, se você pode efetivamente não participa desse meio, então melhor você falar assim: "Pessoal, desculpa, eu já faz uns 3 anos, 2 anos que não participo do seminário, por razões disso, daquilo", não importa, mas sempre falar a verdade. Mas, no meu caso, você participa de feiras, seminários, eventos, do setor ou de setores que agreguem valor para o seu conhecimento, vai ser de muito bons olhos, não só para mim, como para os recrutadores também, do nosso setor de segurança e serviço. Tempo de permanência, pessoal, tempo de permanência nas empresas. Infelizmente, eu tenho visto muita instabilidade. Não que a estabilidade, seja uma coisa 100% negativa, mas quando eu falo da estabilidade de um profissional de vendas e tá durante, por exemplo, os próximos 5 anos, ter passado por 6, 7 empresas, né. Eu vi muito currículo que a pessoa trabalha, 6 meses numa empresa, 6, 7 meses na outra, 1 ano e 2 meses na outra, ou seja, já passou por 6, 7 empresas nesse período muito curto. Isso dá muita, essa questão da estabilidade, ela não traz confiança ao recrutador, não traz confiança ao gestor. Por quê? Em algum momento, lógico, você tem a justificativa das saídas, embora você escute só um lado, eu posso, do outro lado, também buscar uma referência e entender por que efetivamente você saiu daquela empresa. Então, tudo se justifica, mas assim, quando a pessoa está muito de galho em galho, pulando, 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 alguma coisa está errada. Então é isso aí, você tem que buscar. Quando você, profissional de vendas, vai buscar uma empresa, estude a empresa, efetivamente. Porque eu escuto muito caso, assim: "Pô, mas eu fui numa empresa lá, passei de processo, quando eu fui ver não era nada aquilo e me decepcionou e o cara prometeu isso e não cumpriu no segundo, terceiro mês, acabei saindo". Não importa, da mesma forma que o profissional contratou, pode: "Pô, contratei aquele vendedor, ele me fez a entrevista foi ótima, mas no final ele não está aderente à companhia, ele falou que fazia isso, não fez, falou que ia atender, ser disciplinado em relação às regras da companhia, ao CRM, à questão de horário, à questão de compromisso e acabei desligando o profissional". Então sempre tem os 2 lados. No final do dia, gente, vou falar para vocês, a estabilidade o desligamento aconteceu, seja para ambos os lados, né. Mas o que eu digo quando você vai buscar uma empresa, faça o máximo de pesquisa para você não errar. Talvez você pode até se desligar da companhia por razões diversas, mas é ruim quando você busca uma empresa e você sai por questões, da sua parte. Isso não é muito bem visto, tá? Então pense bem na permanência da empresa. Não estou falando para você ficar lá 5, 10, 15, 20 anos, mas tem que ter um tempo suficiente para você iniciar um trabalho, desenvolver, trazer resultados, né, e mostrar para que vo por que você esteve lá, quais foram os seus projetos, quais foram as suas conquistas, e mostrar também quais foram as suas derrotas também, o que que você gerou para a companhia. Tudo isso é importante. Isso aí agrega muito na sua experiência profissional e na sua próximo na sua próxima entrevista. Isso eu
Bom, eu considero bastante importante a questão de permanência. Eh, a marca da empresa que você trabalhou é importante? É muito importante. Não só a marca da empresa, mas a sua marca. Eu sempre falo para o pessoal, a sua marca tem que estar aderente à marca da empresa. E a empresa, por sua vez, aí eu falo aos donos, aos acionistas, que a sua marca também tem que estar aderente, quer dizer, o vendedor tem que estar aderente à sua marca. Por que isso? Porque se é questão de reputação. Imagina você ter um profissional super uma reputação elevadíssima, aí você entra numa empresa que sonega, que é uma empresa que não entrega, uma empresa que realmente não, combina com a sua reputação. Então, de certa forma, vai manchar a sua reputação e vice-versa, gente. Não dá para você contratar um vendedor que já passou por 10, 15 empresas em um período de 10 anos, ou de 6, 7 anos, 10 empresas. Porque a probabilidade, talvez, dele não estar aderente à sua marca, ele pode, de certa forma, queimar a sua marca também nesse meio tempo. Então, essa questão de marca não é só para a empresa, mas também a sua marca pessoal. Ambos têm que estar junto, tá bom? Isso é uma dica aí para os 2 lados, para quem contrata e para quem está buscando uma empresa nova. Outra coisa que o pessoal me pergunta no currículo é em relação à carteira de relacionamento. Aí muitas vezes o pessoal fala assim: "Pô, Marcelo, eu tenho uma carteira de clientes e, pô, que legal. Eh, quantos clientes você tem em relacionamento?" "Ah, tenho 200, 300." "Pô, 300 relacionamentos, mas, tipo assim, desses 300, se você ligar agora para a pessoa, você toma um café com ela agora? Ou você ligar para uma pessoa desses 300, você: "Olha, eu posso estar passando aí nesse amanhã lá com você, você pode vamos tomar uma cerveja junto, vamos tomar um café?" O relacionamento tem que ser verdadeiro. Não adianta você falar assim: "Eu tenho 300." Às vezes eu falo assim: "Você tem 300 contatos, você tem 300 mailing, você tem 300 relacionamento verdadeiro", né. São coisas completamente diferentes. Uma vez eu fui fazer uma entrevista, a pessoa veio com o celular, apresentou: "Ó, tá vendo? Eu tenho 2.000 contatos." Aí chegou no LinkedIn, tenho mais 4.000 contatos. E aí mostrou trouxe um portfólio lá, aquele cartão de visita bem legal, assim, né, o pessoal usava bastante. Eu também tenho ainda alguns em casa e trouxe lá, tinha uns 800, 900 cartões de visita. E aí quando eu perguntei se desses 700 cartões de visita, ou desses 2.000 pessoas ou 4.000 pessoas que estão no seu LinkedIn, quantas delas efetivamente você conversa, ou você tem relacionamento? Então, assim, quando você começa a fazer o filtro, você descobre que, na verdade, dos 4.000 tem 200, 2.000 que está no celular, na verdade, tem 100, e muitas vezes daqueles cartões de visita que tem 700 cartões de visita, na verdade, ele fala com 50. Então, assim, o relacionamento, quando você vai conversar com o gestor comercial numa entrevista, você tem que deixar muito claro: "Eu tenho um mailing, né, de que eu fui me relacionando, de, sei lá, 200 nomes. São 200 nomes verdadeiros, que eu tenho contato, tenho relacionamento até hoje, acompanho, né, alguns viraram amigos. E eu tenho, lógico, um outro mailing que eu trabalhei de prospecção, que eu mandei mala direta, de 5.000 nomes, mas eu não tenho relacionamento. Mas, eventualmente, a pessoa me conhece, porque eu, em algum momento, mandei material para ele, mas eu não tenho relacionamento. Isso é muito importante. Isso conta muito. E você disser que você tem uma carteira de clientes que vai trazer para a empresa, se você disser isso para mim, eu acho que talvez você não comece comigo tão cedo. Porque eu sempre falo que o cliente é da empresa, o relacionamento é do vendedor. A não ser que seja uma coisa esporádica, assim, fala assim: "Meu, esse cara realmente é meu amigo e é satisfeito com a empresa que eu estava e eu tenho um compromisso de onde estiver ele trazer o contrato." Mas tenho certeza com todos os vendedores que eu já entrevistei, se vai 20 ou 30 pessoas que eu já trabalhou comigo, se trouxe 2, 3 clientes do relacionamento logo lá na entrada da empresa, foi muito. Então eu não acredito nesse formato, eu acredito sim no relacionamento. Então, vamos lá, seja honesto e pessoal que recruta, pega essa dica. Então, relacionamento é uma coisa, mailing é outra coisa, tá?
Conhecer a concorrência. É engraçado falar de conhecer a concorrência, né, hoje que a gente tá acabei de falar há pouco, que são mais de 2.500 empresas, e são mais de 550 empresas aqui no estado de São Paulo, homologadas pela Polícia Federal e mais de 2.000 empresas de serviços gerais. Você conhecer vamos supor, 2.500 empresas é impossível. Pode conhecer as principais, as grandes, né, que são evidências no mercado, as grandes marcas, as grandes empresas em relação ao volume de pessoas, né, e faturamento, e você conhecer as médias empresas que estão no seu setor ou na sua região, quais as pequenas empresas também que estão ao nosso redor, que acaba também incomodando um pouquinho. Mas se você não conhecer efetivamente as grandes, médias e pequenas e saber como eles trabalham, quais são o formato de trabalho dele, como eles se comunicam com o mercado, qual é o portfólio deles, como é que eles direcionam a a sua estratégia em relação à comunicação, né, quais são os diferenciais que eles apresentam, né, dentro do portfólio dele. Muitos colocam: "Ah, meus diferenciais", colocam no site, é isso, é aquilo, tal. "Ó, meus clientes são esses", né, "o meu área de setor tem esses diferenciais". A gente tem que conhecer, pessoal. Que é isso? Porque quando você olha para a sua empresa, você tem que fazer uma análise SWOT, né, através do conhecimento da concorrência, que você vai, montar a sua estratégia de vendas, seja com a empresa pequena, média, grande, né, falando do tomador, né, não do prestador. Vai numa indústria, num colégio, num hospital, está concorrendo com grandes marcas e pequenas marcas. Se você não souber uma análise SWOT, não conhecer com quem você está concorrendo, como é que você vai potencializar, né, o seu ponto forte? Como é que você vai gerenciar e vai cursar em relação aos seus pontos fracos, em relação ao aquele concorrente? Então, assim, conhecer a concorrência faz parte do negócio, você tem que conhecer. Então, numa entrevista comigo, ou você recrutador, ou você agora vendedor que quer passar de um processo, conheça os seus concorrentes, né, os principais concorrentes do mercado. Porque o recrutador ou o gestor comercial, ele vai te perguntar, eh quais são os seus concorrentes, como que você avalia as grandes empresas, quais são os riscos, quais são os segmentos que cada uma delas tem um foco maior, né, quais são tem um foco em uma região. Por exemplo, você não precisa saber do detalhe da empresa, mas através de pesquisa de site, nossa, você consegue descobrir muita coisa. Então, essa é mais uma dica, conheça a concorrência para você agregar valor na sua entrevista, tá ok? Dominar tecnologias, né, hoje é impossível você falar de área de segurança, a área de facilities, se você não conhece tecnologia. Seja a parte de tecnologia na área de segurança, eletrônica, monitoramento, até tecnologia na parte patrimonial, quando eu falo da tecnologia no segmento de facilities, né, de limpeza, de jardinagem, seja de manutenção. A gente tem que quando a gente fala de tecnologias, não só a questão de softwares, que é muito importante, a questão de educação, mas também a parte de hardwares, né, a parte das máquinas, né, o que que a gente vai ganhar de produtividade, o que a gente vai ganhar de, relacionamento, de otimização de recurso. Você não Nesse mundo de hoje, você não saber de tecnologia, eu escuto muitas vezes: "Ah, você conhece da área de projeto de segurança eletrônica?". "Ah, não, eu tenho um setor lá da área de planejamento, que são os projetistas que fazem o projeto, eu vou com eles lá e eles fazem o projeto e eu apresento". Pronto, para mim já não serve. Fazer um projeto de limpeza. Ah, você conhece de limpeza, consegue fazer um projeto, pelo menos discutir limpeza? Ah, não, na minha empresa que eu trabalho, eu tenho um planejador da área de limpeza, ele faz o planejamento, eu faço a proposta e eu entrego. Também não serve para mim. Por isso que eu falo da questão da especialização. Você não precisa ser o 100% autônomo em relação a fazer projeto, desenhar dimensionar um escopo, seja de segurança facilities, mas você tem que conhecer, e conhecer muito, né, você tem que conhecer tanto quanto um especialista, porque no final, quando você apresenta um projeto ou discute um projeto com a sua área técnica, você junto a ele, junto com eles, você tem que defender esse projeto junto com o cliente. Então, pessoal, não tem como mais vender vigilante, vender portaria, vender limpeza e só fazer portfólio. Vocês têm que conhecer também a área técnica para agregar valor. Lembrando sempre, pessoal, você, vendedor,
você não fala só com a área de compras, você fala com a área técnica, com a área usuária, né. Então a área usuário, gestor de segurança, gestor de facilities, se você não tiver a mesma linguagem correta, a linguagem profissional, ele pouco ele vai te ouvir. Ele vai querer falar com o seu gerente operacional, vai falar com o seu especialista, os projetistas ou os planejadores. E quando isso acontece, acabou. Acabou o relacionamento, acabou o encanto. E a área quando você for falar com a área de compras, vai discutir preço com eles, vai negociação, prazo de pagamento, vai querer discutir uma questão jurídica, mas junto com a área usuária, que é o grande influenciador, e muitas vezes a área ele passa a ser também, em conjunto com um comitê, ele pode ser um decisor, você já perdeu. Então, assim, você tem que saber conversar com a área usuária, falar com a área de compras também, né. Então, saber de falar de tecnologia, seja quais serviço for, que a sua empresa oferta, então você tem que dominar e não depender somente da sua área técnica, ok? E na entrevista, isso são perguntas óbvias, né? Em relação ao que você conhece de projeto. Para eu separei aqui também conhecimento operacional. Por que conhecimento operacional? Para você não ter a dependência também da parte de pessoal. É muito chato quando você não consegue ir, por exemplo, hoje eu estive num grande clube, um dos maiores clubes São Paulo, por que não dizer do Brasil, onde foi discutir o escopo operacional, dimensionamento de pessoal num grande clube. É um efetivo gigantesco, seja da parte externa, parte interna, atendimento central, estacionamento, áreas comuns, a parte de eventos. Imagina você não conseguir discutir isso com o gestor de segurança, um diretor de segurança, a questão de dimensionamento, riscos, e você depender de uma área operacional, seja seu gerente operacional, coordenador, planejador, para estar indo com você nessas visitas. Claro que no começo não é tão simples, falar que a gente é vendedor raiz, há muito tempo a gente acaba estudando bastante, fazendo as coisas, de uma forma muito, não vou dizer ao simples nem automática, né, mas com bastante propriedade, fundamento de conhecimento. E você tem que saber também, né, você não pode depender muito. Porque a área operacional não está lá para atender a área comercial, gente. Preste atenção nisso. A área operacional está lá para exercício da função de atender os clientes da empresa, né, atender os colaboradores da companhia. Então, assim, ele não está lá para atender a área comercial, ele pode apoiar a área comercial, mas ele não pode estar exclusivamente, junto à área comercial para desenvolver ou para fazer venda para você. Então você que quer entrar na nossa área, você tem que conhecer muito a área de operação. Você tem que, saber dimensionar, discutir qual é a operação da empresa, discutir com o cliente a melhor solução, horário, jornada, finais de semana, sabe. Realmente trazer soluções de escopo seja diferente daquilo que simplesmente o cliente pediu como uma cotação. Então você vai virar um tirador de pedido, né, então, aí não precisa de mais ninguém, não precisa de você, talvez um time de vendas lá que fica atrás de uma mesa, o operacional faz visita para você e o pessoal precifica e pronto. Então, você é uma dica e eu tenho eh, eu penso muito nisso todos os dias. O vendedor tem que ser especialista e eu tenho cada dia que passa eu converso com outros diretores, grandes colegas, e todos falam a mesma coisa, né, e você, vendedor, você tem que ser realmente um especialista no segmento. Quando a gente fala de dominar uma coisa na área de segurança, que é a questão da análise de risco, isso tem total, importância. Da mesma forma como daqui a pouco eu vou falar sobre a área de limpeza. Mas a análise de risco vai te dar fundamento para tudo. Hoje o que não falta é curso de análise de risco no mercado, que é a própria 31.000 e a ISO 31000 fala do risco do negócio. Por que você tem que saber da análise de risco? Porque é uma linguagem universal, né. Quando você fala de risco, vai falar de probabilidade, vulnerabilidade, impacto, né, então você está falando de uma linguagem que todos os gestores profissionais da área de segurança falam. Então quando você fala uma linguagem profissional, ele você passa a ganhar autoridade daquilo que
a pessoa vai assim: "Pô, tô falando com uma pessoa que conhece", né, então não adianta também só decorar também, porque não vai ter fundamento nenhum também, você não vai conseguir desenvolver o assunto, tem que conhecer, estudar do negócio. Da mesma forma, na área de limpeza, quando você vai falar de produtividade, vai falar de frequência, vai falar de maquinário, vai falar de produtos químicos, né, então você tem que realmente conhecer, essa questão de técnicas, de algumas, metodologias de trabalho para você realmente desenvolver um assunto profissional. Gente, tem muita coisa para falar. Eh, então eu vou falar do currículo. Ó, o currículo, eu recebo vários currículos, currículo, assim, de montão. Muitas vezes eu me surpreendo quando o vendedor fala assim: "Puxa, eu esqueci de colocar essa informação. Puxa, eu não coloquei esse curso. Pô, eu participei de vários seminários e eu acabei não colocando no currículo. Ah, eu já participei de alguma associação e participo da associação, inclusive eu pago anualmente. Pô, não coloquei isso no currículo". Caramba, você não sabe se vender, acho que você nem deveria estar aqui falando comigo, porque imagina a proposta, você não consegue colocar todas as coisas relevantes que você fez na sua vida, porque você está se vendendo para alguém, imagina na proposta comercial para o cliente. Então o currículo é extremamente importante. Você não tem que fazer um currículo de 3, 4 páginas, né. Acho que de 1 a 2 páginas é suficiente para você deixar de uma forma muito objetiva aquilo que você fez, aquilo que você tem como trajetória, né, profissional, acadêmica, e aquilo que você realizou, né, e com como você se relaciona. Então é muito importante no currículo, ter a qualificação, a sua formação, experiências profissionais, mas de uma forma muito objetiva, né. E para cada empresa aquilo que você realizou, aquilo que você conquistou, inclusive os clientes que você fechou, tem que estar lá. Fechei com a empresa X, Y, Z, e aí cabe ao entrevistador, ao gestor, falar assim: "Pô, você fechou com a empresa", por exemplo aqui, a Motorola. Você fechou na Motorola, com quem você fechou? "Ah, fechei com o profissional X, lá eu fechei a parte de segurança patrimonial, com a parte de portaria, teve um projeto também que a gente fechou a parte de controle de acesso". Ou seja, está, tem já gerando na sua entrevista um storytelling, né, do seu sucesso. Isso é muito importante, storytelling. Né, e a questão da prova social. Olha, inclusive você pode falar com o gestor lá, que é o Dionísio, por exemplo, o nome aqui, o Dionísio, que eu fechei com ele, da área técnica, em conjunto, claro, com o Antônio, por exemplo, que é da área de suprimentos, a gente fez uma negociação, e aí eles podem falar um pouquinho do meu trabalho, o trabalho que a empresa na qual trabalhei realizou. Nossa, isso é fantástico, no storytelling. Outros pontos relevantes, né, que vocês não colocam, muitos não colocam, é a questão dos cursos, seminários, e tal. Eu acho isso muito importante, porque que eu, no caso, avaliador, pessoal de seleção, avalia o quanto você está ligado no mercado, o quanto você está disponível em relação a conhecimento, né, e o quanto que você está se relacionando, com o setor no dia a dia. Isso é muito importante. Ó, já foram 36 minutos e ainda nem cheguei lá ainda, hein. Então eu falo que o profissional de segurança, o profissional de vendas, né, seja de facility, de segurança, ele tem que trazer eh, várias, eh, informações nas suas entrevistas, né. Então, e pra ele ser um bom profissional, ele tem que ter curso, gente. Você tem que fazer curso de PNL, curso de técnicas de venda, negociação, curso de persuasão, tem cursos de relacionamento. Você tem que ser um bom profissional de relatórios gerenciais. Uma coisa que eu sinto muita falta é que um profissional de vendas não sabe fazer um bom relatório, não consegue colocar bem os seus leads, embora a empresa, independente se vai ter um CRM ou não, você tem que saber fazer um bom relatório, uma boa apresentação, bom homepage, seja para sua diretoria, seja para sua gerência, seja para o seu cliente na apresentação de projeto. Então você tem que fazer, seja através do Canvas, seja através do PowerPoint, tem que ser um profissional que tem que fazer bastante, saber fazer uma boa apresentação. Profissional especialista também que eu falo, tem que gostar de leis e convenções, conhecer muito bem de SIS, que é o Sistema Integrado de Segurança, gestão de risco, a parte de projetos, a parte de cronogramas, né? Tudo isso aí para o especialista do setor é muito importante. Então, eu sempre falo aqui, pessoal,
que a existe uma grande diferença, né, entre a segurança patrimonial, segurança empresarial, facilities. Então, a gente se não souber falar a linguagem, uma coisa ou outra, dificilmente você vai, crescer no setor. Dificilmente você vai, eh, agregar para a pessoa, o interlocutor, né, a pessoa que está falando, aquilo que você está trazendo de verdade, autoridade. É aquilo que você está representando uma marca, ou representando a você mesmo naquilo que você está, eh, montando como um escopo de trabalho. Outra coisa que eu falo que o pessoal tem que dominar bastante a área de vendas, é como você se relaciona com a áreas da empresa. Eu sempre pergunto para quem eu faço a entrevista, como você se relaciona com as áreas da sua companhia, as empresas que você trabalhou? Muitas vezes escuto assim: "Mas como assim se relacionou?" Mas você se relacionou com a área de RH, área financeira, área controladoria, operacional, né, suprimentos principalmente, né, com a alta direção da sua companhia, né, todas as áreas que compõem o nosso setor de qualquer empresa organizada. Por que eu falo isso? Porque o profissional de vendas, junto com a área operacional, eu chamo de front office, são as pessoas que estão na linha de frente, junto com o seu cliente, seja a área de vendas no pré-vendas, seja na área de frente o operacional na questão do pós-venda e manutenção do cliente. Por que isso? Porque o restante das áreas que são os back-office, que eu falo que é a área de eh, jurídica, financeiro, suprimentos, tal, e são áreas de suporte. E você, área comercial, você tem que ser um representante legal deles. Porque quando a gente, apresenta a empresa, a gente nada mais, que apresenta os setores, como é que funciona a empresa, como é que funciona seu RH, como funciona seu recrutamento de seleção, como é que funciona seu financeiro, como é que funciona seu jurídico, como é que funciona a sua área de suprimento e logística. Ou seja, se você não tiver domínio da área das suas áreas, como é que você vai vender isso para o seu cliente? Se ele perguntar: "Ô, como é que funciona a sua área de suprimento e logística?". Então não adianta você inventar, vir com discursos superficiais, porque ele, de alguma forma, ele pode visitar a sua empresa e evidenciar aquilo que você: "Pô, meu vendedor falou mó 71, falou um monte de besteira. Falei com o gestor de suprimentos e logística, ele falou nada a ver com aquilo que o vendedor me falou". Então você tem que saber negociar, tem que saber muito bem como é que você transita dentro da sua companhia. E é isso eu pergunto. E aí a gente pega a pessoa, se ela tem experiência nisso ou não, através de uma entrevista bem simples. Conhecer bem os objetivos da empresa, conhecer, dominar os custos e formação de custos, né, formação de preço, desculpa. Você tem que Yara, você tem que dominar também os custos e saber formar custos. Embora muitas vezes você não é a pessoa que faz a formação, mas você tem sua área de custos, né, que faz as planilhas, orçamentos. Então você tem que chegar para essa área de back-office, que faz a parte de custo, e você olha, como é que você formatou esse posto de 24 horas? Como você formatou esse preço de um funcionário 44 horas semanais? Como é que você formatou dimensionou isso aqui? Porque você tem que conhecer a planilha linha a linha, desde os encargos sociais, os benefícios, insumos, impostos, BDI, que é a taxa administrativa e lucro. É como formatou nesse valor final, como é que você iniciou? Por que eu pergunto, eu questiono isso? Porque o cliente da área de suprimentos, o cliente da operação, ou aquela pessoa que vai questionar, por que seu preço está caro? Você tem qual resposta você vai dar para ele? Né, você tá uma das respostas que a gente sempre coloca, assim, você está dizendo que está caro comparando ao quê? Né, parte do meu preço ou do meu valor final que você está dizendo que é caro. Não, é a última linha. E aí quando você passa a falar para ele: "Mas a minha última linha, eu concordo, na última linha pode ser mais caro, mas me ajuda a entender aonde que realmente está mais caro o meu preço", você demonstrando os custos para você ter argumento para você discutir, eh, o preço. Quando o cliente passa a entender que você é uma pessoa que domina, o preço, é muito mais fácil você negociar, né. Por exemplo, ele
uma planilha onde ele fez um comparativo, se detectou que o transporte do concorrente era R$ 200 e o seu era 350, por exemplo. E aí, com a discussão, você fez tudo da região, que lá não tem, e para você chegar até o local, você tem que pegar uma integração, tem que pegar um metrô e um ônibus, ou um trem e um ônibus, porque onde o local que ele está, talvez não tenha local fácil acesso. Então, assim, como que a outra empresa consegue fazer com uma condição de ida e uma volta, você fazer com uma integração? Ou pior, né, locais que estão em estrada, como a pessoa consegue pagar, sei lá, R$ 10 por dia, sem que o transporte da rodovia custa no mínimo R$ 25. Então, assim, quando você consegue dominar a questão formação de preço, você consegue ficar plate aonde estão as diferenças. Então o valor final passa a ter sentido para o comprador, por que que ele chegou naquele valor, por exemplo, de 10.000, o outro chegou a 7.900, a 8.900. Então, claro, se no final o comprador mesmo assim entender que ele vai contratar a empresa que é um pouco mais barato, não importa. O importante é que você dominou o assunto, você dominou o custo, além de você dominar toda a parte técnica. Isso é bem legal e eu valorizo muito, muito, muito o profissional que conhece a parte de custo. É, você falar do eu queria trazer alguns cases aqui para você, aí são algumas dicas, né, quando você fala da estratégia de comunicação. Quando você vai fazer uma entrevista, a pessoa fala assim: "Você qual a sua linguagem correta para quando você vai falar com uma pessoa da área de suprimentos?". Esse um formato onde que eu pergunto para ele assim: como é que você fala com o cara de suprimentos? Como é que você fala com o cara de RH? Qual o seu discurso com o cara de vamos supor, você tem que falar com o gerente de segurança do trabalho ou técnico de segurança do trabalho? Como é que você fala com o executivo, seja o CEO da companhia, né, o CFO da companhia, ou como é que você fala com o gestor de segurança? Muitas vezes o cara fala assim: "Por que você está falando, Marcelo? Eu não estou entendendo". "Não, vou te explicar". Então, assim, como é que você direciona o seu discurso na hora da venda para esses stakeholders? Seja o cara de compra, RH, o cara do segurança do trabalho, o cara, o CEO, o CFO da companhia, o cara da segurança, o cara de facilities. Eu apresento a empresa, e eu tento trazer de uma forma abrangente, todos os pontos positivos da empresa, as vantagens, e tal. Assim, puxa vida, tô decepcionado, porque, quando você fala de técnicas de vendas, você tem que pensar exatamente com quem que você vai falar, né. Então, numa entrevista, fala assim: "Olha, como você fala com suprimentos?", né. Então, quando eu falo assim, suprimentos, eu falo assim: "Pô, eu tenho que falar a linguagem do cara". Então, eu vou falar de saving, vou falar de ganho, vou falar de padronização, vou falar de processo, vou falar de escalonamento, vou falar de benefícios, vou falar de benefícios no sentido de contratuais, financeiras, vou falar de SLA, de indicadores, vou falar de ordens de compras, ou seja, vou falar o que que eu posso trazer para ele, que ele vai ter uma vantagem competitiva no formato que ele me contratar, mas muito focado na questão financeira, na questão da vantagem comercial em ele me contratar. Claro que eu posso depois trazer alguns insights da parte operacional, área de RH, mas o foco tem que ser porque eu tenho que direcionar ele, eh, o foco na linguagem desse que é buscar a empatia desse profissional. E quanto mais ele estiver confortável comigo em falar aquele assunto, mais fácil eu vou conseguir trazer ele para mim. Então, não dá para você chegar eu falo na entrevista, como é que você fala com o cara de RH, financeiro, e muitas vezes fica aquela ponto de interrogação gigante, eu falo assim: "Poxa vida, né, o cara tem tantos anos no segmento e ainda o discurso dele é igual para todos". Mas faz parte do aprendizado e é isso que a gente tem que trazer numa entrevista e é essa forma que eu estou trazendo para vocês não errarem quando alguém ou eu entrevistarem vocês, dessas perguntas aí que a gente coloca no dia a dia, né. Na verdade isso não é teste, coisa nenhuma, na verdade a gente passa a conhecer um pouco mais a pessoa, para ver o quanto a pessoa está ligada, quanto a pessoa vai agregar para sua empresa. Então o profissional de vendas,
Via de regra, ele tem que representar a empresa, ele tem que seguir as diretrizes da companhia, código de ética e conduta, o compliance, né, tem que seguir as diretrizes da área comercial, a política comercial, a questão de geração de líder, né, tem que estar muito claro na relação à produção, né, comercial, o gestor não, o profissional de vendas tem que produzir muito. Uma coisa é produzir muito e a venda ser uma consequência, ou só vender, não adianta você vender bem sem a produção, isso é quase que impossível. Pode ser no início uma sorte, mas isso é limitado, não ilimitado. O ilimitado é produção. E a questão de ser hunter ou farmer, isso é uma decisão sua, independente da decisão de ser hunter ou farmer, é você tem que escolher, ou se você os 2 numa empresa pequena talvez, ou uma grande que você faz a venda e manutenção. Mas tem que saber exatamente qual é a característica, do farmer e do hunter, o soft skill, hard skill, tudo direitinho, tá? A questão da responsabilidade da sua em relação a edital, documentação, a condução de visita técnica, elaboração de proposta comercial, proposta técnica, processo de negociação, responsabilidade de transmitir de contrato junto com o seu jurídico, a parte de pré-implantação e fechamento e pré-implantação. É, lógico, e afinal de contas a gente tem que atingir metas. Então pessoal, aqui a gente está tentando trazer várias dicas, né, umas dicas para você também, profissional de vendas, é fazer curso de administração de tempo, curso de PNL, que é programação neurolinguística, técnicas de apresentação, dominar redes sociais, entender que redes sociais não dá para ter uma rede social, por exemplo, o LinkedIn, o mesmo perfil de um Facebook, de um Instagram, são coisas diferentes. Lógico, você tem que ter uma identidade, mas a linguagem é diferente. Você tem que, evidentemente, focar na área comercial, estudar a área comercial, fazer cursos, marketing digital, cursos de venda, né? Então, o que não falta é informação hoje. E tem que saber trabalhar sempre com objeções. Outras dicas que eu coloco aqui para a gente finalizar, tá? Pessoal da terceira venda, eu gosto muito. O Luquinha não tá aqui, tá de férias, mas saudade dele. Logo, logo, na semana que vem, eu acho que. Não, semana que vem, certeza que ele já tá aqui com a gente, conversando aqui, trazendo muita experiência, que ele é um cara sensacional. E para finalizar aqui, eu queria dizer para vocês que a área de vendas é um setor sensacional. É um setor que traz muito bônus, traz muito dinheiro, e é verdadeiro isso. Ah, tem o seu lado do ônus também, que é não vender, depois pode perder emprego. Tem a questão do ônus, da questão da frustração, da objeção, talvez, de ouvir muito não. Mas quando você fecha o negócio, você assina aquele termo de aceite, é um baita coisa legal, né, uma sensação, muito gratificante de conquista. Sem contar que a remuneração vem de uma forma automática também, né, você consegue ter ganhos ilimitados, isso que é bem, na verdade, a área de vendas. Deixa de ter aquele salário fixo para você ter ganhos extras extraordinários, assim. Para você que é um cara que é 100% hunter e pensar assim: "Cara, eu vou ganhar dinheiro", você vai ganhar dinheiro, eu tenho certeza disso, né, mas para isso você tem que se preparar bastante, tem que estudar e não pode ter medo. A área de venda não pode ter medo. Você tem que realmente abraçar, eu tenho certeza que vai se dar muito bem com isso. Espero ter ajudado vocês aqui, pessoal, fazer um podcast sozinho não é fácil. Bom, embora a gente está acostumado a trabalhar e conversar com todos vocês, faz falta meu parceiro aqui, que não está aqui do nosso lado, aqui, o Lucas. Espero ter contribuído aí com vocês aí com essas dicas de seleção, seja você tomador, ou seja você recrutador, seja você candidato. E é isso aí, gente. Nosso mercado é gigantesco, dá para ganhar bastante dinheiro e dá para realizar muitas coisas. Grande abraço, até a próxima aí. Tamo junto. Obrigado.